Boa noite, igreja. Shalom a todos, amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 vai falar: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 vai falar: Entre esses permanece a fé, a esperança e o amor, e entre esses o maior é o amor. É exatamente nessas palavras que a nossa vida em Cristo tem que estar baseada, amém? O nosso levantar e o nosso deitar, aleluias. Se coloque em pé, igreja, e abra vossas Bíblias em livro, na primeira carta aos Tessalônicos, capítulo 4, verso 7, aleluias. Tu és santo e poderoso, Deus, aleluias. Grato sou a Ti, Senhor, por todas as coisas, por esse momento. Tu és majestoso, Tu és santo. Que o Teu poder seja palpável em nosso meio, a Tua presença seja sensível em nosso corpo. Aleluia. Tu és santo, Deus. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Peça isso a Deus essa noite. O que nenhum homem fez me fazer, o que a história nunca viu vem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Deus. Aviva-nos, Senhor. Para falar assim a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, aleluias, e sim para a santificação. Vamos orar esse momento, amém? Aleluias, pode orar, igreja. Ore por você esse momento. Aleluias. Como eu te pedi já nesse dia, Senhor, e eu te peço novamente, usa-me como vaso de honra essa noite. Que não eu, mas o Teu Espírito venha falar através de mim ao coração de cada um que está aqui essa noite, Deus. Chegando a esquadrinhar o coração que só o Senhor, só o Teu Espírito é capaz de chegar. No íntimo que só o Senhor conhece. No dia que hoje só o Senhor sabe o que cada pessoa viveu, o que cada pessoa passou, o que existe no coração dela, Senhor. Faça, Pai, o que nunca houve em nenhum lugar. Aviva como nunca houve um outro avivamento, Senhor. Santifique a cada um, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluias. Podeis assentar, meus amados. Tu és santo, Deus. Aleluias. Achei que o pastor ia me chamar para pregar só ano que vem, mas amém. Estamos aqui essa noite. Em Apocalipse capítulo 2, no verso 4, vai falar o seguinte: Tenho por ti que tens abandonado o teu primeiro amor. E quando Deus me despertou novamente, Ele me fez lembrar onde eu abandonei o meu primeiro amor.
E todo desse caminho que eu fiz até aqui, o meu primeiro amor me leva à palavra eternidade. Meu primeiro amor me leva à palavra fé. Meu primeiro amor me leva à palavra novo nascimento. E a palavra mais forte de todas, aleluias, ele me leva à cruz. Novo nascimento, cruz e amor. Sem essas palavras, um cristão não está vivendo o evangelho. Sem essa palavra, um cristão não vai encontrar com Cristo. Essas palavras precisam estar enraigadas em seu coração. Estava vindo agora, meditando ainda para essa palavra, e eu comecei a pensar nos jovens de hoje. Porque pode ser que amanhã Jesus volte para mim, Jesus volte para você, Jesus volte para o seu vizinho, e ele não tenha mais um outro dia. Jesus voltou, só aguardar o julgamento. E o que esse jovem plantou até o dia de hoje? Muitos jovens, quando pensam que hoje é o último dia dele, é o último momento, a última chance que ele tem para fazer alguma coisa, ele se entrega às paixões carnais. Ele se entrega ao desejo de curtir uma balada fortemente, com toda a sua força. Ele se entrega a uma transa, a uma prostituição fora do casamento. Ele se satisfaz com isso. Mas como sempre é dito, depois existe um vazio. Esse vazio existe dentro de nós, porque em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, o Senhor fala através de Salomão: e tudo fez formoso ao seu tempo. E também Deus colocou a ideia da eternidade no coração do homem, de modo que o homem não possa entender tudo que Deus fez, desde o princípio até o fim. Essa semente, essa ideia da eternidade no nosso coração é um vazio que precisa ser preenchido. E ele só é preenchido quando estamos em um relacionamento com Deus. Essa semente ela só vai dar frutos, essa ideia só vai ter poder quando estamos em uma intimidade com Deus, quando temos uma vida. Certa vez um homem criou um projeto, escolheu algumas pessoas e colocou a mente delas para trabalhar nesse projeto. E esse projeto acontecia simulações cotidianas, até que um certo número estava, o número 1888, era o número daquela simulação. Só que aconteceu naquela simulação o que aconteceu em todas as outras: as pessoas estavam morrendo. E aquele homem, ele pegou os seus assistentes e falou: olha, está vendo isso? Está vendo por que essas pessoas estão morrendo? Porque elas se entregam às suas emoções e às suas paixões carnais. Não podemos, o maior erro do homem, da humanidade, é tomar decisões a partir de suas emoções. É tomar decisões a partir de seus sentimentos, das suas paixões carnais. Porque o homossexual vai querer ter uma trança com outro homem. O mentiroso vai querer mentir para ter vantagem. O assassino vai matar porque ele tem prazer em matar. O traidor, o adultério, vai trair porque ele já não quer mais nada com a sua esposa. Ele toma decisões em suas emoções. E no final essas emoções o levam à morte. E aquele homem era obrigado a iniciar uma nova simulação, com a esperança de que aquelas mentes, aquelas pessoas iriam vencer. Ele tinha a esperança de que aquelas pessoas iriam vencer pelo menos uma vez. E essa esperança Deus tem para conosco, aleluias. Jesus Cristo morreu numa cruz para conosco, porque Ele tem a esperança de que eu, de que o Roger, de que cada um de nós que estamos aqui essa noite, iremos vencer nossas paixões, iremos vencer o pecado, iremos viver a eternidade, iremos viver a cruz na presença dEle. Mas a pergunta é: como conseguir isso? E a única forma que eu vejo, entre várias outras, mas que eu vou passar para vocês essa noite, é pela santificação. E como viver em santificação, igreja? Como pode haver tantas pregações? Como pode haver tantos ensinamentos? Ainda assim, a pessoa não entender o que é Cristo em nossas vidas. Como pode aprendermos tantos, ouvirmos tantos, temos uma Bíblia para lermos todos os dias, e mesmo assim, não entender o que é Cristo em nossas vidas? Porque podemos ouvir pregações, podemos ouvir sermões, podemos pegar um versículo daquele dia e apenas enganar o nosso sentimento, mas não vamos nos santificar para viver aquilo.
Podemos ouvir várias e várias vezes: Cristo morreu no madeiro por mim. Mas se eu não entender aquilo e me santificar por aquilo que Cristo fez, eu nunca vou entender o que foi a cruz na minha vida. Eu nunca vou entender o que Deus fez, o que Deus quer, o que Deus tem para mim. A santificação, igreja. Aleluias. Primeiro princípio que eu vou deixar para vocês, igreja, para você iniciar isso na sua vida a partir de hoje, é o arrependimento. É o arrependimento. Só que esse arrependimento é o que eu gosto na palavra de Deus, na vida com Deus. O que é genuíno, o que é verdadeiro. As pessoas possuem fé, as pessoas possuem amor, as pessoas possuem esperança. Mas essa esperança, se não for a esperança genuína, se não for a fé genuína, se não for o amor genuíno, é vão. Porque ela vai te levar ao engano. E é por isso que muitas pessoas nos dias de hoje, jovens, adultos, não importa a idade, a partir do momento que soube o que era o certo e o que era errado, ele começou a viver só para si. Porque a esperança está em suas forças, a fé está naquilo que ele pode viver, e o amor é aquilo que irá alimentar seus sentimentos. Mas o amor é o fazer o melhor possível para Deus e o meu próximo. A esperança é esperar em Cristo a volta dele, pregando o seu evangelho. E se possível, fale. E a fé é crer que o Senhor tem o melhor para conosco em todos os dias. 2 Coríntios, capítulo 7. Pode abrir para acompanhar? Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Tu és santo, Senhor. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor plante, Senhor, um sentimento, ó Pai, divino de arrependimento. Que fogo caia do céu no coração de cada um, ó Pai, e comece a queimar a única parada impura que ainda existe, que ainda está atrapalhando o Teu Filho de se entregar verdadeiramente a Ti, Senhor. Espírito Santo, começa a tratar o interior do Teu Filho, da Tua filha, ó Pai. Começa a tratar a ferida que está, ó Pai, machucando, ó Pai, que está impedindo ele, ó Pai, de ser restaurado, impedindo ele de ser restituído em Tua presença, Senhor. Aleluias. O que a história Senhor nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque o arrependimento segundo Deus produz vida, mas o arrependimento segundo o homem produz a morte. O arrependimento segundo Deus, e é isso que importa para conosco, para uma vida de santificação, é um arrependimento em Deus. É uma mudança de mente, é uma mudança do coração profunda, que o seu próximo não vai entender como aquilo aconteceu, que você vai procurar a palavra para explicar, e a única palavra que você vai poder achar para explicar é Cristo em minha vida. É Cristo em minha vida. Não existe outra palavra para explicar isso. Um arrependimento divino que vai fazer você entender o que é o certo e o que convém fazer. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, vai falar: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me dominam. Eu posso todas as coisas nessa terra, igreja. Eu posso fazer tudo o que eu quiser nessa terra. Mas se isso não glorifica o meu Cristo, que morreu numa cruz por mim, isso não vale nada para mim. E esse é o sentimento que tem que haver em nossos corações quando nos arrependermos. É você parar e pensar. Existe um sábio que falou uma vez: a vida é uma constante decisão entre plantar e colher. Quando arrependemos, iremos pensar: isso é para Deus? Em que isso vai glorificar o meu Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? E se haver esse arrependimento em nossos corações, iremos começar a tomar essas decisões verdadeiramente. Eu ouço o testemunho de um homem que um dia chorou para não pecar.
O homem chorou para não pecar, porque ele entendeu que Cristo era maior que o pecado. Ele entendeu que Cristo valia muito mais do que 3, 5, 10, 1 minuto de prazer. Cristo é maior. A maior loucura de um homem é trocar uma eternidade por alguns anos nessa terra. A maior loucura de um homem é trocar a eternidade com Cristo por alguns anos nessa terra. Talvez alguns 30 anos, alguns 50 anos, talvez nem isso. Mas essa é a maior loucura que um homem pode viver. A maior loucura e indecisão que um homem pode tomar. Tiago, capítulo 4, verso 8, vai falar: sujeitai-vos a Deus, Ele sujeitará a vós. Limpais a mão, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Você que cogita entre a carne e o Espírito, você que cogita o que vale mais, o Espírito de Deus vai ser morado no nosso coração, o Consolador que desceu sobre a terra no dia de Pentecoste, ou alguns momentos carnais. Purificai a mão, ó pecadores, e vós de duplo ânimo, limpai os vossos corações, transformai o vosso coração, buscai a pureza em vosso coração. Isso é arrependimento, igreja. Isso é uma mudança de mente, é uma transformação de coração, que só Cristo pode fazer. Não existe um braço forte, não existe nenhum homem forte o suficiente para fazer isso. É só Cristo, porque é loucura. É loucura isso na vida de um homem. Primeiro princípio, igreja, para uma santificação é o arrependimento. E o segundo é o amor. Ah, o amor. Eu ouço muitas pessoas falando de amor, mas falam sem o conhecimento, por aquele amor que eles falam é um amor vazio. É um amor simples, que qualquer pessoa pode viver. Mas o amor verdadeiro, o amor em Cristo Jesus é algo inexplicável, igreja. Como pode um Deus se fazer como homem, esvaziar de seu poder, descer à terra, entrar no ventre de uma mulher, nascer como homem, viver como uma criança e uma adolescente aqui, como homem ter todas as paixões que nós temos, dizer não ao pecado, morrer numa cruz, tomar o cálice da ira de Deus, ser aceitado por alguns momentos, ser rejeitado por Deus por causa dos nossos pecados. Esse homem fazer isso por amor. Esse homem fazer isso por amor. Ó, do amor, Mateus 22, 34, é fazer o melhor possível para Deus e o meu próximo. É fazer o melhor possível para Deus e o meu próximo. Mas só vamos saber o que é esse melhor se estivermos buscando uma santificação, se estivermos meditando na palavra do Senhor e na sua lei eu meditar de dia e de noite. É eu entender que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É eu entender que eu preciso ter em meu coração o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Nenhum homem carnal pode entender isso. Eu começo a ver a história de Paulo. E Paulo era um homem muito sábio diante daquela religião que ele vivia naquele tempo. Ele tinha tanto poder como homem que ele tinha um cidadão, um passaporte, eu vou usar essa palavra, como cidadão romano. O passaporte romano é como eu falo para você que você é um cidadão americano hoje nascido no Brasil. A importância que era ser um romano naquela época. E Paulo tinha isso. Paulo ele era um homem que tinha todos os privilégios que o homem naquela época podia ter. Mas Paulo, quando ele viu Estevão, aleluias, quando ele viu Estevão morrer, sendo apedrejado e não negar a Cristo, Paulo ficou louco com aquilo. Eu estou matando o cristão e eles estão crescendo. Eu estou matando esse jovem, ele está orando para que Deus não impute esse pecado sobre mim. E Paulo, eu gosto quando Paulo fala para os coríntios em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, faz isso toda vez que comerdes em memória de mim.
Semanalmente, após ter partilhado o pão, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice da nova aliança em meu sangue, que eu derramei numa cruz por você. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Era o amor que Paulo tinha quando ele se arrependeu e se converteu ao Evangelho e começou a buscar uma santificação. Ele entender. E quando nós começamos a ver o final das cartas de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1 e 2 Tessalônica, Paulo vai falar o seguinte: arrependei-vos, largai as más práticas, a avareza, santificar-vos, buscai a Cristo, porque um dia Ele há de vir buscar os seus, e aqueles que morreram serão ressuscitados, e os vivos serão transformados em Cristo Jesus. A eternidade para com Cristo é o amor que existe no Evangelho de Deus. Aleluias. E o amor também é Tiago capítulo 4, verso 17. O bem que eu devo fazer, e esse eu não faço, nisso eu já estou pecando, igreja. O bem que eu devo fazer, e isso eu não faço, nisso eu já estou pecando. Quando você se arrepende e quer viver o amor com Deus, você vai entender que é uma linha tão estreita, que aqui nessa terra você vai olhar e vai pensar: poxa, vale a pena. Poxa, vale a pena eu fazer isso, eu abrir mão disso. Mas isso é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como eu falei para vocês no início, voltando da onde abandonei e seguindo essa caminhada até aqui para o meu primeiro amor, eu me lembro de uma ilustração de um missionário que com seus 18 anos, 20 anos, ele e sua esposa foram para missões e ficaram anos e anos em missões. E quando eles voltaram, estavam voltando para encerrar ali aquele período, ele viu no aeroporto uma banda e falou: nossa, a igreja preparou uma festa para mim. Quando ele desceu do avião, a banda não era para ele, a banda era para os governantes que estavam no mesmo avião que ele. E ele entristeceu o coração. E a esposa dele percebeu. E ela falou: olha, a nossa casa não é aqui, a nossa herança não é aqui. Aleluia. A nossa herança é na terra vindoura, é no reino vindouro. Nenhuma banda pode trazer para nós a satisfação que foi ser missionário para a obra de Cristo. Nenhum homem pode nos recompensar pela obra que fizemos, por esse tempo que abrimos mãos para pregar o Evangelho em outro lugar, pelos prazeres familiares que abrimos mãos para pregar o Evangelho. É só em uma vida vindoura, é só em Cristo nosso Senhor e Salvador, é só com Cristo. Entendemos o que é o bem, isso é você e Deus, isso é você e Deus. Às vezes paramos para pensar: eu estou em dúvida se eu devo fazer. Ligamos para o pastor e perguntamos: pastor, eu devo fazer? Mas a Bíblia fala: olha, aquele que tem dúvida está em pecado. Tudo que provém de dúvida vem do pecado, porque não é fé, não é certeza que veio de Deus. Se você tem dúvida, meus amados, já pega esse princípio: não faça, não faça, não é o melhor. Só espere em Deus o melhor para você. Aleluias. O terceiro princípio, isso é o mais poderoso para nós, é uma nova mente em Cristo, é um novo nascimento em Cristo. Em Romanos capítulo 12, verso 1, pode abrir, igreja, vamos ler junto esse versículo. Arrependimento, o amor ágape em Cristo e um novo nascimento. Aleluias. Só vamos conseguir entender a eternidade com esses princípios enraizados dentro de nós. Aleluia, Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo vós, irmãos, pela misericórdia de Deus,
que apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santos a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E não vos conformeis com esses séculos, não vos conformeis com essa geração, não vos conformeis com as paixões carnais, não vos conformeis com as lascivas que a nossa juventude está vivendo. Não vos conformeis com isso, igreja. Mas como não se conformar, se não existe arrependimento, se não existe amor, se não está vivendo uma santificação em Cristo Jesus? Quem não influencia é influenciado. Quem não santifica é contaminado. Quem não se entrega para Deus está entregue a Satanás. Por mais chato que seja ouvir isso. E eu gosto quando o Pablo Marçal ele fala que podemos aprender algo com o diabo. E não é Pablo Marçal, o pastor já me ensinou isso há muito tempo. E ele só me enviou um Rios. É Rios que fala esse negócio aí. Podemos aprender com o diabo porque ele já está condenado. Ele já está no inferno. Mas ele não desiste nem um dia de levar mais uma alma com ele. Ele persiste em levar todos os dias almas com ele para o inferno. Ele insiste que mais nenhuma alma seja salva, que almas sejam enganadas, que a juventude seja cega nessa paixão. Ele persiste com isso, é determinado. E nós desistimos por tão pouco. Eu pergunto para cada um: que experiência você precisa para entender? Que experiência você precisa para entender? E eu te pergunto, eu te respondo: se a cruz não é o suficiente, nada mais é suficiente. Se a cruz não é suficiente, nada mais é suficiente. Essa ilustração que Deus me deu uma vez, igreja, eu não vou cansar nunca de falar isso. Estava Deus, Espírito Santo e Jesus, antes da terra existir, quando só Deus é Deus, porque Deus é tudo, Deus é criador de tudo. E Deus falou para Jesus: ei, eu vou criar um povo para me adorar. Eu vou criar o homem para mim ter um relacionamento com ele. Mas ele está sujeito a algumas coisas. E é bem possível que esse homem peque contra mim. E se ele pegar contra mim, eu quero que você morra por ele. Imagine Jesus na eternidade ouvindo isso. Jesus com toda a sua glória, com todo o seu poder ouvindo isso. Eu vou criar uma pessoa, e essa pessoa é o Maciel. Mas o Maciel vai pecar contra mim, mas eu quero que você morra pelo Maciel. E Jesus ali naquele momento, ele fala para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando a Bíblia fala que o cordeiro já estava imolado e sacrificado antes da fundação do mundo, é porque Cristo já tinha tomado essa decisão antes de tudo. Ele já tinha decidido obedecer a Deus antes de tudo. Já estava decretado no coração de Cristo. E aí começa todo esse processo de Deus criar a terra ficar vazia, e Deus formar o homem do barro, o homem pecar, e vir toda essa história, Maria ser escolhida para dar a luz ao Filho de Deus, o Filho de Deus viver como homem nessa terra, e morrer numa cruz por mim, e morrer numa cruz por você. Imagine não se conformar com nada, apenas a vontade de Deus, ter o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Jesus, com toda a sua razão, com toda a decisão e amor que existia dentro de si, ele morreu numa cruz. E em João capítulo 3, no Evangelho de João, no verso 3, Nicodemos, ele chega para Jesus um pouco antes e pergunta o que é necessário para estar no reino dos céus.
Jesus fala: em verdade vos digo. Aleluia. Que se não nascermos de novo, é impossível herdarmos o reino do céu. Em verdade vos digo, que se não nascer de novo, não pode herdar o reino do céu. O novo nascimento, uma mudança que não sei como explicar para vocês. Porque um dia Jesus te levar a um monte e você vê uma cruz. Aleluia. Ministre em nossos corações, Deus, esse desejo, essa fome de estar vivendo, ó Pai, um relacionamento contigo. Nada além do sangue, de estar buscando uma santificação contigo, Pai. De nos arrependermos verdadeiramente, de vivermos um amor, ó Pai, que vem lá do alto. Um amor que nenhum homem pode entender, porque é algo que só vem do céu. É algo que vem, ó Pai, do céu, ó Pai, que vem do trono, da Tua majestade, da Tua glória. Espírito, ministra isso em nossos corações. Ministra isso em nossos corações. Ministra isso em nossos corações. Ministra isso, Espírito Santo. Do sangue de Jesus. Ministra, Senhor Jesus Cristo. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Me degrada, igreja. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluias. E você, igreja, está de frente com uma cruz. Sabe o que mais me toca? É a voz. É a voz falando. Eu já morri aí por você. Essa cruz era sua, mas eu já morri aí por você. E quando eu comecei a ser disputado pelo pastor, ele começou a ensinar nas aulas que ele gosta de estar lendo a Bíblia e montar um cenário, sabe? Ouvir o vento, ver as folhas caindo. Se tiver um pássaro, ver o pássaro voando. E aquele momento eu me lembro claramente que tinha um pano, e o vento batia no pano, e o pano ia para lá e para cá, mas a cruz estava vazia. Mas a cruz estava vazia. Eu me lembro que quando eu achei que eu estava certo, mas eu estava errado, e isso me deixou longe, por causa do meu orgulho, o que me fez voltar, foi voltar a essa experiência. O que me fez voltar, foi voltar com essa experiência. Eu sozinho com Deus, na minha casa. Eu tinha perdido algo tão místico aquele dia, e aquele místico foi tão forte para mim. Falei, cara, não dá mais. E eu com vergonha de voltar, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Eu como homem com vergonha de voltar. E Deus me trouxe tudo isso de novo, igreja. Aquela cruz. E é por isso que eu pergunto novamente, que experiência você precisa para entender o Evangelho? Se a cruz não é o suficiente, nada mais é o suficiente.
A maior loucura de um homem é trocar uma eternidade por alguns anos de vida. E Paulo, com todo aquele privilégio que ele tinha na cidade de Roma, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de luxos, de uma vida rica, de prazeres. Aleluias. E eu nem bebi água. Para viver o Evangelho de Deus. Ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, que se eu prego o Evangelho, é a minha obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se vivemos o Evangelho, vivemos uma obrigação. E ai de nós, se não vivemos o Evangelho. Se não vivemos uma morte em Cristo. Se não vivemos o Evangelho em Cristo. Mateus capítulo 16, você pode abrir e acompanhar. Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus, aleluias. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Igreja, hoje é uma oportunidade de voltar. Hoje é uma oportunidade de morrer de uma vez. Pois quando a morrer de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Quando a viver, viver para Deus. Assim também vos consideravos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas concupiscências, às suas paixões. Paulo aos Romanos, Mateus capítulo 16, verso 24. Portanto, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque o que adiantará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que proveito tem um homem? Desculpa, igreja. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem, ele há de vir, aleluias, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras, cada um conforme a sua santificação, cada um conforme o seu arrependimento, cada um conforme o seu amor, cada um conforme as suas obras, e as obras serão provadas no fogo. Em verdade vos digo, que algum de nós, do que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluias. Aleluias, igreja. Se coloque em pé, meus amados. Essa é uma oportunidade única, igreja. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E comece a seguir esse caminho. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Não podemos chegar ao céu sem Cristo. Não podemos chegar ao céu sem um novo nascimento. Não podemos chegar ao céu sem um amor, sem um arrependimento. Então buscamos a santificação. Buscamos a santificação. Buscamos e vivemos a santificação. Que você possa, a partir desse momento, viver a santificação em Cristo. Viver uma vida santificada, uma vida pura, uma vida limpa em Cristo. Em um só sentimento, em um só Espírito. Aleluia, Tu és santo, Senhor.